em Atos capítulo 2. Se algum diácono puder acender a luz para mim, eu agradeço. Isso. Amém. Obrigado. Diga. As crianças podem ir para o culto Kids. Amém? Vocês estão aí liberados para participar aí do momento com vocês. Atos 2, eu falei o 42, mas eu não vou ler todo o 42, vou ler já direto o que eu quero trazer aqui como reflexão, versículo 46. Atos capítulo 2, versículo 46 em diante. O texto diz assim: e perseveravam unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com a alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, ou que iam sendo salvos. É interessante que esse texto fala sobre o que é igreja. E eu quero falar sobre isso. Como sermos igreja, como viver em unidade, como sermos unânimes como o que a Bíblia diz. Eu acredito que essa palavra, se você pega ela, o capítulo 42, ou o versículo 42 em diante, você vê Deus falando sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva aqui não é aquela igreja que ficou parada, estática. Mas a igreja primitiva é com o sentido de a igreja primeira. A igreja que é o exemplo. A igreja que é o referencial para a nossa vida. Então quando eu falo igreja primitiva, não é de passado, mas uma igreja que foi a primeira e é o exemplo para nós. E este exemplo colocado aqui na Bíblia, ela fala de uma vida prática, de uma vida de ensino, uma vida de relacionamento, uma vida de intimidade, de um reconhecimento e de um momento importante que a igreja tem que viver. É lógico, olhando para essa realidade, e perseveravam unânimes todos os dias no templo. Se eu falar isso, que todo dia nós temos que estar aqui, é difícil, por causa da distância, por causa das atividades, por causa do nosso convívio no trabalho. Às vezes nós somos muito impossibilitados, isso é entendível. Porém, ele dá uma chave ainda, que se você não tem como reunir lá no templo, no prédio, ou junto com os irmãos em um culto de celebração, você tem uma outra opção, que se chama a casa. Está aí no texto. E partiam o pão em casa. Isso significa, tinham um relacionamento. Eu imagino a distância que alguns estavam e diziam assim: olha, nós podemos estar lá tal dia. Os outros dias eu vou reunir aqui com o meu irmão, vou reunir aqui com a minha família, vou reunir com os meus filhos, vou reunir com o meu pai ou com a minha mãe e vou ter um relacionamento aqui. Isto é o que a Bíblia mostra como princípio, primeiro. E eu quero trazer aqui assim uma reflexão em cima desse texto, para que a gente possa entender que a unidade gera unanimidade. A unidade gera unanimidade. Unidade no propósito, todos querem alcançar os seus objetivos. Todos querem viver a realidade da igreja. Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos aqui? Porque alguém, em algum dia, falou de Jesus para
ou para nós, ou para os nossos pais, ou para um amigo que chegou até nós o Evangelho. E hoje nós estamos aqui reunidos como igreja. E esse relacionamento nos leva a viver isso. E o principal motivo de estarmos aqui é porque Deus se alegra da comunhão e da unidade no corpo. Esta é o princípio. Esta é a verdade. E o nosso relacionamento, como está? E existem algumas coisas que nós precisamos compreender. Há algum tempo nós precisamos dedicar a Deus. Sonho que só se sonha não se torna realidade. Mas um sonho que é sonhado junto com alguém se torna muito mais acessível ou está mais perto. Vou dar um exemplo. Quando alguém pensa em ter um relacionamento e se casar e constituir família, ele pensa, poxa, eu preciso ter uma casa. E quando a pessoa está no relacionamento, ele compartilha com aquele que vai ser o seu cônjuge e diz assim, olha, eu tenho um sonho, eu quero ter uma casa, eu quero ter um lugar para morar. E você? Eu também. Então vamos orar juntos? Então vamos viver essa realidade? E aí eles começam a orar juntos e eles começam a trabalhar nessa direção. Eles começam a pensar, eu preciso comprar uma casa, então eu preciso de recursos. Se eu ficar fazendo lanche 3 vezes por semana, eu vou ter um tipo de recurso. Se eu economizar, se tiver um lanche, eu economizo 2, já é alguma coisa para o sonho. E às vezes o sonho vem recheado de circunstâncias. As pessoas dizendo, você não vai conseguir. E o sonho vem recheado de pessoas dizendo assim, mas você como vai conseguir alcançar? Agora, quando você tem alguém junto, que é a parte que vai estar envolvida nesse processo, ele diz assim, as pessoas estão dizendo, mas nós vamos viver junto. Nós vamos acreditar. Então vamos ser unânimes na nossa oração, vamos. E começam a declarar, e Deus abençoa, compram a casa, compram o bem e compram aquilo que necessitam. A verdade é que nós precisamos viver a prática da igreja, não só nas 4 paredes. E eu quero trazer aqui alguns princípios para a nossa meditação. A primeira dela é saber a realidade que o Senhor tem para nós. Que todo o mover de Deus, no livro de Atos, se você pegar ele, e eu quero desafiar você a ler o livro de Atos, você vai ver que o resultado é de uma única atitude. Eles tinham unanimidade. Olha para o texto, ele diz assim, versículo 46, e perseveravam unânimes. Isso significa, eles não ficavam pensando em outras coisas. Eles não ficavam imaginando, será que vai, será que não vai? Eles eram unânimes. É certo o modo que eles viviam convertidos à igreja de Deus e viviam a igreja nas casas. Então eu preciso compreender isso. E você, eu, nós precisamos entender princípios reais sobre isso. E eu quero falar alguns. O primeiro, que está aqui nesse texto, é o ensino. O que podemos ver no livro de Atos é a obra prevalecente por causa da unanimidade em 3 áreas. E eu quero que, se você estiver anotando, anote. A unanimidade que eles tinham era em 3 áreas: oração, palavra e espírito. Repita comigo: oração, palavra e espírito. Eles tinham o mesmo direcionamento, eles oravam juntos. Então havia concordância. A Bíblia diz em Mateus que quando estava ali Jesus junto com Pedro, disse assim, Pedro, a partir do capítulo 16, Pedro, tudo aquilo que você ligar na terra, Pedro, vai ser ligado, eu vou te dar uma chave. Essa chave se chama oração. Pedro, você quer vencer? Ore a Deus com intensidade. Pedro, você quer alcançar os seus objetivos? Ore a Deus com intensidade. Você quer chegar em algum lugar? Ore a Deus para te levar lá. Então pense comigo, se essa chave foi liberada através do ensino, nós precisamos praticar a oração.
Essa prática da oração era permeabilizada, porque ficava mais forte e não deixava passar as heresias, era permeabilizado, ficava firme ali, não deixava passar para o outro lado, porque havia um momento específico chamado Palavra de Deus. A Palavra de Deus era ministrada ao coração deles todos os dias. Primeiro, eles oravam com intensidade, eles eram unânimes, eles chegavam e colocavam a sua vida diante de Deus e falavam: Senhor, é assim que eu estou. E aí depois eles vinham com a palavra, deixava aquilo consolidado, firmado. E a palavra era liberada através de um fator chamado Espírito Santo de Deus. Quantos tem o Espírito Santo de Deus aqui? Amém? Então entenda uma coisa comigo: se você orar e você estiver pautado na palavra, cheio do Espírito Santo de Deus, eu tenho a certeza que você vai alcançar o seu objetivo. Amém? Amém? Você quer alcançar um lugar? Então declare isso. Olhe para a palavra de Deus e diga assim: olha, eu vou perseverar unânimes. Eu não consigo ir para lá, para o templo. Eu não consigo ir para reunir lá, mas eu posso reunir com a minha família. Eu posso reunir junto com a minha célula e nós vamos declarar, nós vamos vivenciar algo grande, novo e prático através do ensino. Sei que muitos de nós aprendemos que a verdade de Deus, ela fica uma certa distância. Você tem que orar muito. Eu estava na supervisão, na reunião essa semana, estava junto com um pastor que é de lá da Zâmbia. Eles abriram um trabalho da videira lá na Zâmbia, e lá eles estavam lá orando, com intensidade. E tinha no meio deles lá, era um irmão que orava todo dia, em média, 4 horas. Uau! Como que ele orava assim? Esse cara não trabalha, né? Porque para orar 4 horas, não. Ele trabalhava o dia inteiro, das 7 da manhã às 19. Ia para a reunião, ficava no culto, participava das reuniões, participava do culto, e depois ia para casa e, em vez de dormir, orava às 4 horas. E aí ele começou a falar isso, eu falei: meu Deus, esse cara é forte. 4 horas de oração. E eu fiquei imaginando: é isso que Deus quer para mim? Eu falei: eu acho que não, orar 4 horas, todo dia, de madrugada. Mas eu consigo, pastor. Amém, porque Deus te deu essa graça. Amém, porque eu vou falar difícil. Orar na madrugada, eu fiz alguns propósitos aqui, mas, contudo, entretanto, estou justificando, Deus vai ouvir a oração da madrugada. E mandaram uma mensagem, nós estávamos lá e mandaram no grupo lá, né? Estava falando de oração, e ele mandou assim, que tem uma igreja lá em São Paulo que falou que às 3 da manhã é o horário que Deus está ouvindo a oração dos irmãos. E diz que tem lá mais de 5.000 pessoas, 3 horas da manhã, ouvindo ali a palavra e orando. Falei: legal, que bom. Essa disposição daí é grande. Mas os irmãos estão lá, 3 horas da manhã. Vai alcançar o objetivo? Vai. Eles querem isso. E a minha vida? E a minha vida prática? Será que eu consigo fazer isso? Será que eu consigo contextualizar isso com a minha realidade? Não. Então, não fique com o peso na consciência, dizendo: eu não consigo e agora pronto. Não. Receba a graça de Deus, que já fez por você, que já fez por mim e já fez pela igreja, através do poder sobrenatural. Nós não podemos ficar fora dos ensinamentos do Senhor. Podemos ter diferenças, podemos viver momentos distintos, podemos ter opiniões diferentes a respeito de algo, mas não podemos ser pessoas naturais. Pastor, mas eu sou natural. Então você tem que ir para o sobrenatural de Deus. Porque nós não somos naturais, nós somos seres que temos um corpo que andamos aqui, mas queremos ir morar no céu, amém? Quem quer morar no céu aqui? Aleluia. Se você quer ir morar no céu, então entenda uma coisa: esse corpo que você tem bonitinho para alguns, cheinhos igual o meu, assim, né? Ele vai ficar aqui. E aí o que vai subir é só o Espírito. Então eu não sou desse mundo. Então eu sou um ser espiritual. Então eu preciso compreender aonde eu vou estar.
Ah, mas eu não acredito nisso, eu acredito naquilo, eu sou calvino, eu sou armeniano, eu sou isso, aquilo. Essas diferenças não é o que vai fazer com que eu e você possamos entrar no céu. A diferença está em eu colocar a minha vida através de uma vida prática. E essa é a segunda verdade. Eu aprendo porque eu sou ensinado. E eu sou ensinado, eu aprendo nas 3 áreas: oração, palavra e espírito. Agora a segunda, vida prática. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios 11, versículo 16. Veja, não é esse o propósito, e eles já orientam, não é isso. Outro texto, 1 Coríntios 14, 33, diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. O que é viver a vida prática? O que eu tenho que viver é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus me chama para ter um momento de intimidade com Deus, eu tenho que fazer o quê? Ter intimidade com Deus. Se Deus me chama para ter momento de oração e de momento da palavra, eu tenho que ter o quê? Esse desejo no coração. A orientação de Deus, ela é prática. Eu não sei quantos aqui assim tiveram a oportunidade de ouvir, o pastor Tom, eu acredito que boa parte. Ele falou que ele ganha vidas para Jesus assim, andando. Ele vai andando, parou, vai comer alguma coisa em algum lugar, ele olha para a pessoa, vai olhando e vai pedindo: Deus, me dá uma oportunidade de falar de Jesus para ela. E ele chega e ganha a pessoa para Jesus com uma facilidade. Isso significa, é a vida prática daquilo que Deus quer. O Senhor em nenhum momento disse: olha, podem ficar quietinho aqui e ficam só parados. Não, Ele disse assim: olha, vocês precisam ir em direção daqueles que precisam do meu auxílio. Significa vida prática. Todos nós sabemos que o ensino produz uma vida prática. Então vamos voltar de novo. Oração, palavra e espírito. Este é o ensino que eu recebo de Deus através da palavra. E agora eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar isso em prática. Então eu tenho que orar com as pessoas, eu tenho que ensinar a palavra às pessoas e liberar o Espírito que está dentro de mim sobre as pessoas. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Amém? Você recebe a palavra, você recebe Deus, você tem um momento de oração, você ora e as pessoas são libertas. Amém. Você lê a palavra e a pessoa é edificada. Isso é verdade prática. E aí quando você lança a palavra de Deus, você está liberando o Espírito Santo de Deus. E isso daí vai mudar a vida da pessoa. Imagina, oração cheia de palavra e cheia de vida. Aí eu entendi por que o pastor Tom ganha tantas pessoas. Porque ele vive a vida prática da igreja. Ele não é só a igreja no lugar, ele é a igreja que anda, é a igreja ambulante que vai aqui, vai lá, reúne, está na célula, está no grupo, está no trabalho, está aonde estiver, na faculdade, ele está vivendo essa realidade. E isto é o grande milagre. Precisamos ter o mesmo ensino, o mesmo espírito, tendo um coração regenerado com a oração. Mas se não houver a chave da unanimidade, não acontecerá o milagre que queremos. Se nós não tivermos o propósito de Deus e olharmos juntos, e todos nós fazemos a força na mesma direção, entenda isso comigo. Se eu não estou na mesma direção, eu começo a deixar o milagre de lado. Eu preciso vivenciar o milagre, e esse milagre é na prática. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, você só pensa. Quantos querem ser usados por Deus? Isso é algo para pensar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero cantar, eu quero pregar, eu quero orar, eu quero jejuar, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Ok, bom. Mas e como está o trilho para chegar nesse lugar?
Como está a vida prática para chegar nesse lugar? Como está a vida devocional de oração, de acreditar que Deus vai fazer o grande milagre? É aí que está a chave. É a vida prática. Todos nós corremos em direção aos nossos objetivos. E como está o objetivo de Deus para nós? É interessante que Deus, Ele nos chama. E essa ilustração que eu quero compartilhar aqui é bem interessante sobre isso. Deus nos chama para fazermos aquilo que Ele tem como objetivo. E o objetivo de Deus, Ele é claro para nós. Deus, Ele nos chama todo dia, sim ou não? Quem acredita nisso? Você acredita? A Bíblia fala isso. Será que se eu chamar Pastor Barbosa, o senhor tem como vir aqui, Pastor Barbosa? O senhor tem como vir aqui? Ok, vem aqui. Fica aqui do meu lado. Pastor Barbosa, por que o senhor veio aqui? Cumpriu um chamado. Mas por que o senhor veio aqui nesse lugar? Aí, onde o senhor está aqui? Por que o senhor veio aqui? Porque eu chamei ele, sim ou não? Vocês compreenderam isso? Deus é desse mesmo jeito conosco. Ele nos chama. É a vida prática. Ele nos chamou. É interessante, tem alguma coisa que estava na mão do senhor. O que o senhor tinha? Caneta. Estava ali anotando as coisas. É interessante que quando Deus nos chama, a gente deixa tudo. A gente abre mão, a gente deixa as coisas do lado. E é interessante que ele veio aqui, ele chamou. Ele veio porque eu tinha chamado, mas estou usando ele como ilustração. O Senhor está todo dia dizendo assim: Barbosa, venha para perto de mim. Pastor Barbosa agora está junto de mim, sim ou não? Vocês estão vendo? Está aqui junto comigo. É interessante que agora ele está junto comigo. Eu consigo perceber como ele está. Eu consigo perceber o braço dele, eu consigo perceber ele estando aqui do meu lado. E se eu chamar ele para ficar andando comigo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai estar comigo, porque eu estou seguro ele, sim ou não? Agora, se eu soltar ele e falar assim: Pastor Barbosa, o senhor faz um favor para mim? Faz um favor para mim? Pega esse copo daqui e leva lá para o José Edivaldo. Levou lá. Isso. Eu pedi para ele voltar. Por que ele voltou? Porque ele está comigo, sim ou não? É desse mesmo jeito que Jesus quer fazer conosco. Você pode ir para o seu trabalho, você pode ir para a sua célula, mas nunca deixe Jesus de lado. Sempre tenha Jesus com você do lado. Sempre tenha Jesus nas suas decisões. E eu tenho a certeza, você não vai errar. Porque ele está junto com você. Eu não pedi para ele fazer um absurdo. Pastor Barbosa, pega todos os instrumentos e leva lá. Deus não vai pedir nada absurdo para nós. A única coisa que ele quer ter conosco chama-se um relacionamento íntimo e real. Obrigado, pastor. Amém? Pode sentar. Isso, vai trazer o copo de volta. Aleluia. Vocês entenderam o que é a vida prática, irmãos? Vocês entenderam que Deus, Ele nos chama? O primeiro parte que eu falei fala sobre oração, sobre a vida da palavra e o Espírito Santo. Isso é vivido, nós aprendemos isso diariamente na palavra e nos relacionamentos. E aí eu coloco isso em prática ou não? Eu coloco isso, a verdade prática ou não? Eu pego e guardo e deixo num lugar escondido. Mas hoje eu vim aqui para despertar você para ir aonde Deus se mandar e ter um relacionamento com Ele. Você quer ter esse relacionamento com Ele? Amém? É isto. Você quer ter a proximidade? Então tem uma vida de oração. Veja, eu não vou obrigar você a orar, mas a palavra te chama para fazer isso. Eu não vou te obrigar a ler a palavra de Deus, mas a palavra diz isso, então você faz por ser obediente. E por consequência, o Espírito Santo de Deus vai descer sobre você. Não é isso que a palavra do Senhor em Atos diz?
Eles estavam juntos, unânimes, eles tinham o mesmo objetivo, e quando eles estavam orando, a Bíblia diz que desceu sobre eles o Espírito Santo. Aleluia! Eu imagino a festa, eles estavam ali, chamaram um ao outro, diz assim: Barbosa, Zé Edivaldo, Gide, Obed, vamos hoje para a reunião. Deus nos deu uma promessa que ele viria, eu acho que é hoje. Aí chegam todos eles na expectativa, e estão lá. A Bíblia diz que eles estavam assentados ali. E eles estavam orando, talvez cantando, talvez adorando a Deus num grau muito bom. E eles estavam ali, e de repente eles estavam ali orando, e veio sobre eles o Espírito Santo, e tomou todos eles, e eles começaram a falar em novas línguas, e o mover de Deus aconteceu. O que eles foram fazer? Viver a vida prática. Jesus disse para eles: olha, vocês fiquem aqui até serem revestidos, até receber o poder de Deus. E aí depois disso vocês vão fazer o seguinte: vocês vão anunciar os outros. Olha, vida prática. Eles foram ensinados por Jesus a viver a realidade da igreja, a orar, a buscar, a adorar a Deus. E quando eles recebem a promessa, eles entenderam: peraí, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir para onde as vidas estão. E a Bíblia diz, e eu quero encerrar, versículo 47, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Veja, as pessoas começaram a ver eles diferentes. E todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que iam sendo salvos ou haviam de ser salvos. Essa é a vida prática da igreja. É isso que o Senhor nos chama, para vivermos isso na realidade, na íntegra, em pensamentos e palavras. Eu encerro aqui. Eu tenho que ter o ensinamento do Senhor, eu tenho que viver a palavra de Deus, mas eu tenho que ter o pensamento que Deus tem. Como que Deus vê o pecador? Ele vê a pessoa como pecador, e ele fala assim: você precisa de Salvador. Então o que eu tenho que pensar? Aqueles que não têm Jesus, Jesus fala que eles precisam ter um relacionamento. Se eles não têm um relacionamento, eles estão perdidos. O caminho do perdido é o inferno. Eu não quero ir para o inferno, então eu também não quero que ele vá para o inferno. Então eu tenho que fazer o quê? Aquilo que Deus mandou. Eu tenho que pensar: eu vou ajudar ele. E eu vou colocar isso através da palavra. A palavra do Senhor diz para aquele que está caído, abatido, enfermo, ele diz assim: olha, ele veio para libertar você. E qual tem que ser a nossa atitude? Chegar para aquele que está enfermo e dizer assim: olha, eu não tenho nada. Como Paulo, como Pedro, como Tiago, como muitos outros disseram: olha, eu não tenho, eu não sou eu, mas é Deus a quem faz, seja curado. Pedro, no capítulo 3 desse mesmo livro, diz o quê? Estavam ele indo para o templo orar, e chegou lá, tinha um homem parado à porta. Ele diz assim: olha, não tenho prata nem ouro, agora o que eu tenho lhe dou. Levanta e anda. E o que aconteceu com aquele homem? Ele salta e diz assim: ufa, eu tenho, o que eu tenho? Eu tenho o pensamento de Deus a seu respeito. Ninguém vai ficar preso, ninguém vai ficar acomodado na circunstância ou acamado, mas eu vou viver o pensamento de Deus. Se tivermos os pensamentos de Deus, Ele vai fazer a diferença na nossa vida. 1 Coríntios 1,10 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso significa: o que eu quero é a palavra de Deus para se cumprir. Então nós temos que andar pelo mesmo caminho. Então eu vou viver. E aí aqueles que vão sendo agregados vão pensando da mesma forma, vão tendo a mesma palavra e vão ter a mesma autoridade. Quem acha que o Espírito Santo de Deus é o mesmo que operou grandes milagres no passado? Diga amém. Você crê nisso mesmo, que é o mesmo Deus? Você crê que o mesmo Espírito que estava sobre Pedro, quando ele chega na porta, viu o homem caído, eu imagino que ele pode ter visto outras vezes? Não sei.
Mas naquele dia ele estava com o coração voltado para o pensamento do pai. Ele diz o quê? Eu preciso fazer alguma coisa. Ele chega e diz o quê? Levanta daí, meu filho. Deus tem um pensamento sobre a sua vida. O pensamento de Deus não é que você fique caído aí, pedindo. Imagina. É isso que Pedro fez. Olha, o pensamento que Deus tem sobre você não é para você ficar caído. Não é para você ficar, eu estou entregue. Não. O pensamento de Deus é o pensamento verdadeiro. O pensamento de Deus é que você seja mais que vencedor. O pensamento de Deus é que você possa participar da mesa que Ele foi preparar por causa de Jesus. E hoje, essa mesma palavra, ela tem autoridade para cumprir em nós tudo aquilo que os apóstolos receberam, os discípulos tinham: autoridade, poder e graça. Você quer receber de Deus isso? Amém? Você entende que, poxa, é esse princípio que eu preciso viver. Esta é a igreja que eu quero viver. Esta é a realidade da igreja que não vai ficar parada, mas ela não vai ter limites. Porque imagina, eram aproximadamente 120. Não é isso que está lá em Atos, capítulo 2, os primeiros versículos? Estavam lá mais ou menos 120, eles estavam mais ou menos quase igual a gente está aqui. E a Bíblia diz que eles foram todos cheios de Deus. E cheios ao ponto de falar assim: eu não tenho como ficar parado, eu preciso viver. E dali eles saíram para fazer a grande obra que hoje o mundo inteiro conhece como os verdadeiros cristãos. Daqui a alguns anos, daqui talvez 20, 30, 40, 50 anos, se Jesus não voltar, como as pessoas vão lembrar de nós? A igreja de 2015, irmãos, não tinha, a pessoa estava enferma, a pessoa chegava, orava e eles eram curados. A igreja, no ano 2015, eles estavam reunidos e o poder de Deus vinha e eles tinham um coração junto. A igreja lá em 2015, eles viveram isso. É isso que nós estamos falando. A igreja de Atos 2, os 120 estavam reunidos e eles estavam cheios de Deus. E eles saíram, eles foram e ministraram o poder de Deus. É isso que eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Quantos querem isso? Amém? Então fica de pé comigo. Eu quero orar nesse momento. O Espírito Santo de Deus, há alguns momentos atrás, o Espírito Santo de Deus estava nos levando a entender o princípio da verdade. Que o lugar onde eu posso estar é rendido aos pés do Senhor, e ali eu ficando aos pés do Senhor, eu me encontro no melhor lugar. Agora, vamos colocar isso na prática agora. Senhor, aonde o Senhor vai me enviar? Eu tenho uma notícia para te dar. Deus já te enviou. Deus já te enviou no trabalho para ser um profeta lá. Deus já te enviou à faculdade para que você possa ser um homem ou uma mulher cheia de Deus lá na faculdade. Quando a pessoa chegar assim, triste de manhã cedo, dizendo: eu não sei se eu vou conseguir passar, você vai olhar para ele e você vai dizer: vai sim, eu vou te ajudar, eu vou estar com você. Quando você chegar no seu ambiente de trabalho e você olhar para alguém e falar: por que você está assim? Eu estou enfermo, estou com uma dor na coluna. Você vai falar assim: vem aqui, eu não preciso estar em lugar nenhum, vem aqui. Pô, as mãos deles vão ser curados. Aleluia. Eu creio que nós teremos a igreja de 2015, que quando as pessoas olharem para o passado vão dizer assim: Jesus, o Senhor não voltou, mas havia uma igreja que fazia diferença. É isso que nós precisamos praticar, e é isso que a Bíblia nos ensina. É isso, temos os pensamentos que Deus tem. Pastor, mas o senhor não sabe, eu sou pecador, tenho falhas. Quem não tem falhas? Quem não tem falhas? Deus vai usar o Senhor do Senhor é perfeito. Quem disse? Deus vai usar o pastor Barbosa, Deus vai usar o irmão, Deus vai usar fulano, ciclano. Não! Todos nós temos falha. Agora, a diferença é quem faz,
Não sou eu, quem faz é Deus. Deus é quem vai fazer através de você. O Espírito Santo de Deus vai lhe impelir, vai te impulsionar a ser uma igreja atuante. A igreja que aprende, que vive, que pratica, que ama as vidas e que vai em direção delas. Feche seus olhos. Eu quero aqui orar nesse momento. Eu já disse, você já foi enviado para lá. Deus já te chamou. Você deixou sua agenda, você deixou suas anotações. Deus te chamou e você hoje está trabalhando no lugar e é lá que Deus quer fazer de você um grande homem e uma grande mulher de Deus. Profetas que vão lançar palavras e vão transformar vidas. O Espírito Santo de Deus te colocou na faculdade, te colocou na escola, para que você possa ser usado por Ele. Deus te colocou no trabalho. Ah, mas é um trabalho simples. Não importa. Deus veio para aqueles que precisam. Deus veio para os necessitados. Deus veio para aqueles que não eram. O Espírito Santo de Deus vai te envolver e vai te levar a um lugar melhor. E esse lugar melhor é onde o Espírito Santo de Deus está. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Você crê nisso? Da onde você está? Ah, pastor, mas eu não estou empregado, eu estou só em casa. É ali que Deus vai te usar, na sua casa. Cuidando bem dos filhos, cuidando bem do esposo, cuidando bem daqueles que vão para lá. Ah, mas eu estou meio desorientado. Não, Deus vai te orientar a fazer aquilo que é certo. Deus vai te dar a direção certa, o caminho certo, a palavra certa, o momento certo para a sua vida. Espírito Santo. Senhor, nós queremos, ó Pai, viver esta igreja aqui. A igreja primeira que foi um exemplo para nós. Senhor, nós não queremos, ó Pai, fazer moda alguma. Não, nós queremos só sermos fiéis à Tua palavra. Se a Tua palavra diz que eu tenho de profetizar a vida, eu vou profetizar vida. Se o Senhor me chamou para ser profeta às nações, eu vou profetizar às nações. Se o Senhor me chamou para cuidar bem da minha família, eu vou cuidar bem da minha família. Se o Senhor me chamou para compartilhar do teu amor através da palavra, eu vou compartilhar da palavra. Eu vou viver a verdade. Eu vou ter a vida prática de oração, recheada de palavra e cheia do Espírito Santo. Você que quer isso, você que confia que a palavra do Senhor já foi liberada sobre a sua vida, e você puder, erga uma das suas mãos. E nessa hora eu vou orar e nós vamos ser aqueles a quem o Senhor vai estar enviando nessa hora. Não fique preocupado, não fique olhando, eu vou ter que me ajustar. Se ajuste em Deus, se ajuste no Senhor, se ajuste na palavra do Senhor. Viva a vida prática em Deus. Pai querido, essa é a igreja, Senhor, que nós queremos viver. A igreja primitiva, a igreja, Senhor, que orava e os enfermos eram curados. A igreja que liberava a palavra e aqueles que eram cativos, eles eram libertados. Senhor, nós queremos viver essa igreja que tinha o costume de ter um novo propósito, de ter unidade e unanimidade no pensamento, porque o Senhor tinha chamado eles para fazer a diferença. Senhor, que nesse tempo nós possamos, Senhor, ser chamados para isso nessa hora, para viver, Senhor, essa realidade, a vida prática da igreja do Senhor. Oh, Espírito Santo, o Senhor conhece, ó Pai, cada um de nós, Senhor, as nossas mãos erguidas, dizendo, Senhor, eu quero ser essa igreja, eu quero ser esse filho, eu quero ser essa filha, que o Senhor vai ministrar nesse tempo e vai receber a graça do Senhor. Pai querido, que cada filha, Senhor, que ergueu a mão nesse lugar, e através dessa oração disse, Pai, eu quero
Eu quero ser essa igreja primitiva. Eu quero ser essa igreja que viveu a verdade do Senhor. Pai querido, veja cada coração, cada vida, cada momento, Senhor, que cada um está vivendo. Mas, Senhor, que possamos compartilhar o teu amor diante dessa realidade. Senhor, em nome de Jesus, eu profetizo sobre essas vidas a autoridade no nome de Jesus. Senhor, eu profetizo sobre essas vidas a autoridade no